Bom, estamos de olho, né, no presidente Lula, que abre já já o debate de líderes dessa edição de número 80 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, diante dessa expectativa aí por um discurso que sirva de contraponto às posições do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quais os itens que devem entrar nessa pauta do presidente, nessa manifestação que antecede, portanto, a de Trump? Bem, é um momento de muita tensão internacional, evidentemente, pelo genocídio em Gaza, pela guerra da Ucrânia, que não acaba nunca, só piora, mas principalmente pela tensão entre Brasil e Estados Unidos, entre Donald Trump e o presidente Lula. Então é um momento de tensão. A expectativa é de que o presidente Lula abra a Assembleia Geral da ONU falando, claro, pelo Brasil, defendendo os interesses do Brasil, mas também falando nesse ambiente internacional em que Donald Trump se considera, como Lula voltou a repetir ontem, quando chegou em Nova York, onde o Trump se comporta como imperador do mundo. Então, o Lula hoje vai falar como presidente do Brasil, mas também como presidente de um país entre tantos outros países que estão sendo prejudicados pelo Trump. A expectativa é de que o Lula fale sobre soberania nacional do Brasil e dos outros estados nacionais, que o Lula fale sobre democracia. Ontem mesmo teve um encontro sobre democracia em Nova York, nesse contexto da abertura da Assembleia Geral da ONU, e que o Lula fale também sobre a questão do meio ambiente, lembrando que o Donald Trump é contrário, acha que tudo isso é uma besteira de proteção do meio ambiente, de sustentabilidade, né? E ontem, inclusive, o Trump fez mais uma loucura, fingiu que era um médico e foi à televisão falar para bilhões de pessoas no mundo contra remédios, contra vacinas, fazendo um link completamente responsável entre vacinas e Tilenol com autismo de crianças, enfim, é uma loucura. Então o Lula vai falar nesse contexto todo e o tempo inteiro se dirigindo a Donald Trump sem provavelmente citá-lo, mas o fato é que vai ser um discurso muito de princípios, inclusive ou principalmente de princípios internacionais, de não ingerência política, de soberania política dos países, de não agressão territorial de um país contra o outro, de respeito à política interna, de democracia e também da questão do meio ambiente que interessa ao mundo inteiro. O problema é que depois do Lula vem o Trump. Inclusive há eu não sei se é temor ou ansiedade, porque como os dois vão ficar nos mesmos bastidores, né, porque é o mesmo acesso ao palco principal da ONU, né, o Trump e o Lula. O Lula fala primeiro, depois vem o Trump. E não é descartado que os dois tenham um encontro casual, enquanto um sai e o outro entra para a tribuna. Mas é um ambiente muito tenso e o mundo inteiro estará ouvindo não apenas o Trump dessa vez, mas também com muita atenção ao Lula. E isso acontece exatamente depois que a França ontem reforçou todo essa articulação internacional para reconhecer o Estado palestino e o Netanyahu, presidente de Israel, dizer que isso nunca vai acontecer. Olha, gente, não é por nada não, mas essa é uma das Assembleias Gerais da ONU mais tensas dos últimos anos, com uma
a ONU muito enfraquecida e incapaz de acomodar toda essa tensão, acomodar todo esse confronto de interesses entre as nações. Tudo bem, vamos acompanhar daqui a pouco então esse discurso. Mas ontem, na véspera desse discurso da abertura da Assembleia Geral da ONU, o governo Trump aplicou a Lei Magnitsky. A esposa do ministro Alexandre de Moraes cortou mais vistos de brasileiro e, mais que isso, até um secretário lá americano chegou a fazer referência ao casal Moraes, Eliane, como Bonnie and Clyde, aquela famosa dupla de ladrões americanos, virou filme até. Bom, e um recrudescimento ainda maior dessa crise toda, Eliane? E não é por acaso, não é por mera coincidência que todas essas decisões tenham sido anunciadas justamente ontem com o presidente Lula nos Estados Unidos e à véspera do discurso dele na abertura geral da Assembleia da ONU. Então, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o mesmo que o mundo inteiro está vendo. O Donald Trump está em guerra aberta contra o Brasil. Além de decretar a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky que é usada, aplicada contra terroristas, contra grandes torturadores, contra grandes ditadores mundo afora, foi aplicada contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. E vamos convir. O Alexandre de Moraes não é terrorista, não é um ditador, não é um torturador, não é participante de nenhuma organização criminosa, nem traficante de drogas. Portanto, é uma aplicação da Lei Magnitsky completamente ilegal, completamente imoral e sem sentido. Portanto, foi uma decisão puramente política e não jurídica dos Estados Unidos. E agora, essa mesma Lei Magnitsky está sendo aplicada contra a mulher do Alexandre de Moraes, a advogada Viviane, e contra o instituto que a família tem, a Viviane e os filhos do casal, que é um instituto que gerencia os imóveis, o patrimônio da família. Então, ontem, o Alexandre de Moraes, quando foi no caso dele, ele ironizou. Lembra que ele me dizia, e depois passou a dizer abertamente, eu não tenho nenhuma saudade do Mickey? Pois é, mas ontem ele não brincou, não. Ele ontem estava furioso, o governo brasileiro reagiu, o Itamaraty reagiu, o Supremo reagiu, e o Alexandre de Moraes estava muito, muito bravo, porque atingiu a família dele. E, além disso, às vésperas, exatamente na véspera do discurso do Lula, o Trump também vetou o visto, suspendeu o visto de autoridades brasileiras. Não, por coincidência também, todas elas vinculadas de alguma forma a Alexandre de Moraes. Ou seja, os assessores, os juízes que trabalham ou trabalharam com Alexandre de Moraes no TSE. Portanto, é uma guerra aberta contra o Brasil, contra o comércio brasileiro, mas muito diretamente voltados, canhões voltados contra uma única pessoa, que é o Alexandre de Moraes, e agora a família dele. O Donald Trump está escalando essa guerra contra o Brasil, com o Marco Rubio, que é o chanceler americano, o chefe do Departamento de Estado, falando sucessivamente do Brasil. Nunca os Estados Unidos falaram tanto do Brasil, e agora também o secretário do Tesouro, o Bassett, que também toda hora dá uma canelada no Brasil, depois de suspender horas antes o encontro que ele teria com o nosso ministro Fernando Haddad para discutir a questão específica das tarifas.
gente, a guerra está indo mal. Só a referência aqui, então, que eu fiz, Eliane, é do próprio Scott Bessent, né? E não é uma referência qualquer, num comunicado, você vê, Secretaria do Tesouro, que seria o Ministério do Tesouro lá, divulga um comunicado dizendo que não existe Bonnie sem Clyde, né? Referência lá ao casal Bonnie Parker e Clyde Barrow, né? O casal que cometeu assaltos e assassinatos nos anos 30. Então, justificando uma medida contra a esposa de Moraes, ele escreve num comunicado que não existe, não é Clyde sem Bonnie, foi o que disse aqui o secretário do Tesouro americano, que pelo visto, além do Tesouro, entende de crime, entende de cinema também, né? Porque virou um filme muito famoso essa história de Bonnie e Clyde. Só que ele não entende bem nem as histórias do cinema, nem as histórias reais, né? Porque ele não está compreendendo absolutamente nada sobre o que acontece no Brasil. E mais, isso não é uma mensagem de Estado a Estado, não está dentro das regras da diplomacia, da civilidade nas relações entre os países e, portanto, é inadmissível e inaceitável que autoridades brasileiras se refiram assim ao nosso país. Seguimos por aqui, Jornal Dourado no ar. Eliane Cantanhede de olho nessas manifestações agora que tivemos, né, de uma publicação do presidente da Câmara, Hugo Motta, que vetou Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, naquele movimento que a gente viu há alguns dias, né, da Caroline de Toni saindo de cena e abrindo esse espaço, buscando ali uma justificativa jurídica, né, para Eduardo conseguir ali manter o seu mandato. E agora, Eliane, o que vem pela frente a partir desse enfrentamento do Motta? Bem, a decisão do presidente da Câmara tem duas origens. Uma origem técnica, porque foi uma decisão baseada num documento, num estudo feito pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, que considera o óbvio, que Carolina também considera, eu, Heisen e qualquer pessoa de bom senso. A de Toni não, a Carolina daqui, a de Toni não. A de Toni não, a Carolina, nossa, a Carolina sim, mas a de Toni não considera bem razoável. Mas imagina, né, a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara considerou que alguém que está fora do território nacional, bem longe do Brasil, bem longe de Brasília, não pode exercer a liderança de coisa nenhuma, de partido, de minoria, de maioria. E com isso, né, o Hugo Motta abre espaço para o quê? Para a cassação de Eduardo Bolsonaro por faltas. Evidentemente, ele lá nos Estados Unidos, trabalhando muito pelo Brasil, suando a camisa para prejudicar o Brasil, ele não comparece às sessões. E quem não comparece às sessões está sujeito à cassação de mandato. Aliás, não entendo por que ele ainda mantém esse mandato com todos os seus privilégios. Mas o segundo motivo do Hugo Motta não foi técnico, nem foi o documento da mesa. Foi uma questão política e uma questão de observação ao incômodo que a Câmara está causando na sociedade brasileira. Né, esses movimentos todos do domingo nas ruas, os atos em todas as capitais brasileiras, esses atos foram contra as decisões da Câmara, tanto ali com essa brincadeira de anistia para quem tentou golpe de Estado, quem tentou até assassinar o presidente eleito, essa PEC da blindagem para, enfim, decretar impunidade de bandido, tudo isso, a sociedade brasileira está muito incomodada com a Câmara e a Câmara agora precisa reagir. Então, o Hugo Motta usou também o Eduardo Bolsonaro para fazer o que tinha que fazer e dar uma resposta à sociedade. A partir de agora, portanto, o mandato do Eduardo Bolsonaro é uma questão de tempo, imagina-se que sim. Muito bem. Eliane, outro assunto, uma declaração dada ontem pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso,
programa Roda Viva da TV Cultura, ele diz que não está participando pessoalmente de nenhuma costura de acordo para reduzir as penas dos condenados pelos atos golpistas. Não negou, porém, que as conversas possam estar sendo conduzidas por outros ministros. Ele afirmou haver legitimidade do Congresso para analisar o tema, reforçou a posição dele sobre o assunto, que é de que os crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito devem se absorver entre si. E no julgamento sobre o 8 de janeiro, Barroso votou para que as penas não se acumulassem, né, o que reduz o tempo de prisão. Uma absorção que faz mais sentido do que reduzir o tamanho das penas, foi o que ele disse, e a gente vai ouvir um trechinho. Gary, eu sou juiz dos meus próprios comportamentos. Eu não gosto de julgar o comportamento dos outros. As pessoas têm visões diferentes, personalidades diferentes, estilos diferentes que eu respeito. Eu estou dizendo que eu não participei. Há algum tempo atrás, no funeral do Papa, eu estive algum tempo com o presidente Davi Alcolumbre e com o presidente Hugo Mota, conversamos sobre as penas, eles puxaram o assunto da extensão das penas. Eu, na ocasião, observei que eu tinha aplicado penas menores, porque eu não acumulei golpe de Estado com a abolição violenta do Estado de Direito. E, na ocasião, eles comentaram a possibilidade ou a pretensão de aprovar legislação nesse sentido, que corresponde verdadeiramente ao que eu acho. E acho que faz mais sentido do que reduzir tamanho de pena, mas eu acho que essa é uma alternativa que me soa razoável, e essa discussão foi muito antes da condenação do ex-presidente. Não tinha nenhuma relação com o ex-presidente, tinha mais relação com o pessoal do 8 de janeiro, sobretudo as pessoas de menor engajamento no planejamento, no financiamento e tal. Nessa fala também ele evitou se posicionar sobre como votaria numa eventual ação questionando a anistia, né, e do ex-presidente Bolsonaro. Disse que isso é competência do Congresso, que o Supremo faz o controle lá da constitucionalidade. Mas, enfim, o que dizer dessa fala de Barroso, que está em fim de mandato à frente do Supremo? O Barroso está em fim de mandato e mais, né? Ele deu ali o pulo do gato para essa situação toda. Você tem todo um processo do bolsonarismo querendo uma anistia geral, ampla e restrita, que livre o Bolsonaro totalmente de cumprir as suas penas. O Eduardo Bolsonaro já disse que não aceita nenhum acordo, né, que ele só aceita anistia ampla, mas ele está falando sozinho. O que se discute hoje é alguma solução de meio termo, como nos disse aqui na Rádio Eldorado o próprio relator da questão da anistia, que é o deputado Paulinho da Força. É interessante. Por que é o pulo do gato? Porque é uma forma de reduzir as penas sem reduzir as penas. Como? Você em vez de penalizar o réu duplamente por golpe de Estado e por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, você considera que são coisas conexas, que são, na verdade, a mesma coisa, o mesmo princípio, né? Quem tenta dar um golpe de Estado está tentando abolir o Estado Democrático de Direito e vice-versa. Então, essa pode ser uma solução. Em vez da redução de pena, né, você juntar esses dois conceitos de ataque à democracia num só. Mas não sei como é a viabilidade técnica disso, provavelmente só com uma proposta de emenda à Constituição juntando as duas coisas, o que demoraria muito tempo, e a gente sabe que o relator tem pressa, os líderes têm pressas, o Bolsonaro tem pressa e o Supremo tem pressa. Aliás, o Paulinho da Força tinha dito que poderia já apresentar o seu relatório, já prever a votação amanhã, e isso desde o início pareceu um sonho de verão e se confirmou como apenas um sonho. Não há condições de você apresentar um parecer, de fazer todas as discussões, de chegar a algum tipo de consenso num tempo tão pequeno. Mas o fato é o seguinte,
a discussão da anistia aparentemente está dividindo o Supremo. Há em comum entre os ministros o fato de que os condenados devem permanecer condenados e que o Congresso não pode desfazer um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Há uma espécie de consenso, mas a gente vê claramente que depois do encontro do Paulinho da Força com o Temer e com o Aécio Neves, o Temer conversou tanto com o ministro Gilmar Mendes quanto com o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, há uma tentativa de conversas entre os três poderes para tentar esse consenso. E o que o Luiz Roberto Barroso está falando é o seguinte, não é uma questão de negociação com o Supremo. Isso o Congresso tem legitimidade para fazer. O Luiz Roberto Barroso abriu uma dissidência no caso da dosimetria, juntando dois princípios de punição, e agora abre uma outra dissidência, que é dizendo que o Congresso tem legitimidade para mexer na dosimetria.